Como sempre, eu peguei o tema errado, né? Opa, já estamos aqui. Eu peguei, com certeza eu entrei completamente errado, porque esse é o meu padrão. Eu entrei com a tela trocada aqui para vocês. Então, só para manter o padrão aqui de transmissão, tá tudo na normalidade. Mônica, Tudo dando errado conforme esperado. conforme esperado. Mônica já está aqui com a gente já tem 5 pessoas pelo menos ali na Twitch, e tem o pessoal da Vind que vai chegando aos poucos aqui para a gente trocar ideia. E primeira coisa, obrigado, Mônica, por aceitar esse convite. Faz tempo que eu tô Faz tentando tempo. trazer e não encontrei o momento. E eu acho que agora é esse momento, e esse ano eu tava falando com a galera aqui da Vind, eu vou tentar fazer um esforço maior para trazer muitas mulheres durante o ano inteiro, o resto do ano, para os eventos do Love Code. E também vai ter algumas coisas ali no. A gente tem o Vind Talks, que é um outro evento mais ou menos nesse formato, mas com uma bancada para a gente trocar ideia. E tem o podcast da Vind, que é o Dentro do Ring, e a gente também vai fomentar e trazer alguns conteúdos. E se eu puder, não. Eu vou fazer o maior esforço só para trazer mulheres. Eu trouxe muitos homens no Love Code nesses 10 meses aqui à frente de como Dev Hell. Então agora o esforço é para que a gente traga mulheres. Então, me ajudem a convidar mulheres que tenham conteúdos da hora. Eu sei que tem muito conteúdo para a gente poder oferecer aqui. Então esse é o objetivo agora para os próximos Love Codes aí. A gente tem pelo menos mais de 24 edições do Love Code até o final do ano. Depois tem o Dentro do Ring e tem uma porrada de coisa. Então vamos lá, para todo mundo aqui, boa parte das pessoas já conhece, o Love Code acontece todas as sextas-feiras, 16h30, sempre que eu coloco na minha Twitch, é porque o Love Code tem um convidado especial, alguém muito querido da comunidade que troca informações. E hoje é aqui a Mônica Craveiro, quero que ela se apresente, fale um pouco dela, da onde ela trabalha. Eu sei que era a Sensidia. Eu treinei para falar o nome, para não falar errado, porque eu costumo falar as sílabas erradas desses nomes. E, Mônica, bem-vinda, e se apresenta um pouco aí para quem não te conhece, para falar um pouco do que você vai apresentar aqui para a gente hoje. Olá, galera, tudo bom? Estou muito feliz de estar aqui. Mais uma vez, obrigada aí, Bios, pela. Aliás, aqui eu tenho que chamar de Robson, pode falar de Bios? Tanto faz. Nós estamos lá em Twitch, a nossa galera que a gente conhece no Twitter lá, então Deus está tranquilo. Ah, então tá certo. Então, obrigada, Bios, aí pelo espaço, né? Então, há tempo combinando isso, mas graças a Deus deu certo, né? Então, vamos lá. Quem sou eu? Eu sou a Mônica, né? Primeira coisa que vocês vão perceber aí, que eu sou carioca, né? Eu sou bacharel em Sistemas de Informação e Matemática. Atualmente eu sou desenvolvedora na Sensidia. Eu sou ex-aluna do Desprograma e da Reprograma e da Digital House. Eu já fui professora de programação, né? E também sou participante e palestrante de diversas comunidades de TI. Eu sou uma mulher branca, eu uso óculos, eu tô com o cabelo preso e ele é cor de rosa, e eu tô com uma camiseta preta. Aí é o meu arroba, né? Arroba @mocraveirodev em todas as redes sociais. Nesse QR Code vocês conseguem acessar minhas redes. Se vocês tiverem alguma dúvida que não conseguir tirar aqui durante a live, pode me chamar, não tem problema que a gente conversa, né? E um spoiler, né? Eu estou falando sobre o que nesse evento hoje? Sobre front-end, mas eu sou back-end. E vocês vão entender por que disso. Por quê que eu falo sobre back-end, sobre front-end? Vocês já pararam para pensar como a acessibilidade é importante? Eu não pensava nisso. Até porque, como eu falei, eu sou back-end, né? Mas eu trabalhei num projeto que lá eu trabalhava com front-end. Então, antes de ser back-end, eu era front-end. E lá nesse projeto, era um projeto global para uma empresa de fora do Brasil. E a gente recebeu uma notificação que os nossos sistemas não estavam acessíveis. Então, a gente teve 6 meses, né, de prazo para colocar o sistema no mínimo de acessibilidade, né, para a gente ganhar a certificação internacional e a gente poder não ganhar multa, né, por causa dessa notificação que a gente recebeu. Então, a gente teve que fazer esse MVP assim, correndo, escolheram a minha equipe para fazer, né, e lá eu comecei a mexer com acessibilidade. E, cara, eu li muita documentação, eu estudei muito sobre isso e acabei aí me especializando para a gente poder fazer esse MVP com sucesso.
Então, isso foi muito legal para mim, porque eu percebi que tudo que eu tinha feito como front-end antes, eu não pensava em acessibilidade, eu não pensava em como, nessa parte, eu tentei passar o leitor de tela nas coisas que eu fiz antes, estava pavoroso. Então, é engraçado porque, assim, a gente não tem tendência a pensar nisso, por a gente não ser pessoa que possui, algum tipo de deficiência, então a gente não acaba não pensando, né. Mas é bastante importante a gente botar isso na nossa cabeça, né. E aí que durante a palestra eu vou falar um pouquinho para vocês de como, a gente pode começar a pensar aí um pouquinho sobre isso. Fazer um exercício aí com vocês, tá? Eu vou deixar esse slide um tempinho e quero ver como é que vocês vão sair aí. Olha, esse slide é uma grande pegadinha e eu aposto que vocês seguiram a ordem que eu coloquei aí. Tenho certeza que vocês primeiro leram esse quadradinho aí mais roxo no meio, com essas letras laranjas, depois leram essas que estão com essa frase que está com a letra um pouquinho maior em branco, depois leram a de baixo, que tá não está em negrito, né, como a de cima, e depois leram a que está pequenininho lá em cima. E por que que aconteceu isso? Exatamente, porque o layout, o tamanho das fontes, as cores, tudo é importante para a gente conseguir guiar o entendimento de alguma coisa, né. Então é isso que vai guiar o fluxo do seu que você quer que o seu usuário entre no seu site. E o que que define um website para você? Se vocês olharem essa imagem que eu coloquei aí, vocês vão ver que mesmo com as letrinhas borradas, vocês vão ver que vocês entendem o que eu quis dizer. Por quê? Vocês conseguem identificar ali uma logo, vocês identificam um título, tem uma barra de busca, tem um carrossel de imagens, tem um menu, tem texto, tem ali uma lista, tem uma coisinha de alerta, tem botão, tem ali uma caixinha de seleção, tem uma caixinha de número. Então a gente consegue identificar bastante coisa, né. Então, exatamente por quê? Por conta dessas dicas visuais, desse layout que eu coloquei ali. Então a gente consegue identificar isso. As dicas visuais, elas são extremamente importantes para o nosso usuário, né. E através disso, a gente consegue melhorar a experiência do nosso usuário, né, nos nossos sistemas e também com isso melhorar o entendimento deles, né. Então, isso não se estende apenas para usuários com algum tipo de deficiência, ele se estende a qualquer tipo de usuário. Então, por isso que é bastante importante a gente pensar nisso, tá. E o que que a gente vai falar hoje? A gente vai falar o porquê, quanto, onde e como a gente aplica a acessibilidade. Primeiramente, vamos ao porquê. Por que que a gente tem que se preocupar com a acessibilidade? Primeiramente, sempre a gente tem que se apoiar em fatos, né, números. Só no mundo a gente tem em torno de 1 bilhão de pessoas que vivem com algum tipo de deficiência. Em torno aí de a gente está com quase 8 bilhões de pessoas no mundo, uma a cada 8 pessoas no mundo tem algum tipo de deficiência. E só aqui no Brasil, praticamente um quarto da população possui algum tipo de deficiência. Então, esse público, a gente tem que dar a eles autonomia para poder consumir o nosso conteúdo e autonomia para que nosso conteúdo seja entendido. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente tem que pensar que esse público ele não pode ficar de fora. É um público que vai consumir o seu conteúdo, é um público que vai comprar o seu produto, então você precisa que esse público entenda e esse público consiga navegar no seu sistema, no seu site. Então, sim, é um público que a gente precisa muito se preocupar e é um público muito importante, uma fatia muito importante para a gente que está aí desenvolvendo para esse público, tá. Opa, ai, foi certo, desculpa. A gente tem que pensar que por aí existem sites que, por exemplo, tem vídeos que não têm legenda, então o pessoal que é surdo não consegue entender aquele conteúdo. Tem sites que você não consegue navegar com o teclado, então a pessoa aí cega não consegue entender o seu conteúdo. Sites, por exemplo, com problemas de layout,
onde uma pessoa que tem algum problema de mobilidade já tem algum tipo de dificuldade de acessar esse conteúdo. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de coisa. Pessoas com um site com contraste ruim de cores já afeta aí os daltônicos, que não conseguem também entender o seu conteúdo. Então, a gente tem que pensar, sim, nesse público, porque é um público que precisa entender o nosso conteúdo, né? E, mais uma vez, não pense que a acessibilidade é filantropia. A acessibilidade não é filantropia. Desde 2004 já existe uma lei que obriga todos os sites e sistemas do governo a terem acessibilidade, e a partir de 2015 foi feita essa lei que está aí na tela, que obriga todos os sites da internet, não só os do governo, todos os sites da internet que são mantidos aqui no Brasil, que tem sede aqui, de empresas que têm sede aqui no Brasil, têm que estar acessíveis. E eles têm que estar acessíveis de acordo com as normas internacionais. Por quê? Porque não é só o nosso público brasileiro que tá aí acessando esses sites. É um público do mundo inteiro que vai consumir esse conteúdo. Então, a gente precisa que esteja acessível dentro dessas normas internacionais para que não haja nenhuma falha aí nessa comunicação. A acessibilidade ela é para todos. Por que que eu falo isso? Porque em algum momento da vida você vai se beneficiar, digamos assim, de alguma tecnologia assistiva. Por exemplo, eu uso óculos. De vez em quando, eu vou no oftalmologista e dilata a minha vista, porque eu tenho um problema na minha vista esquerda, né? Eu tenho uma inflamação controlada, graças a Deus, mas eu tenho uma inflamação que é frequente na minha retina. Então, eu preciso controlar essa inflamação, e para isso, para esse controle, a minha oftalmologista ela precisa dilatar minha vista. Então, eu não enxergo nada depois que eu vou lá. Só que quando eu estou na rua, eu preciso enxergar meu celular para ver alguma coisa. Então, eu preciso que o contraste de cores esteja muito bom no site, por exemplo, no que eu estiver navegando, para que eu consiga enxergar. E da mesma forma que eu consiga aumentar o zoom daquele conteúdo para que eu possa enxergar também. Porque muito pequenininho, com a vista embaçada, dilatada, eu não consigo ver. Outra coisa também é, se eu estou na rua geralmente está muito barulho. Então, é difícil você ver um vídeo com som, por exemplo, stories, né? Quem nunca está na rua esperando, por exemplo, ônibus, alguma coisa, está ali vendo stories. Se os stories não tiverem legenda, eu não vou saber o que está falando, porque eu estou na rua, está muito barulho. Outra coisa também, meu celular vive no mudo, no silencioso. Então, com o celular no silencioso, eu não vou ouvir. E se não tiver pelo menos uma legenda, ou, por exemplo, uma descrição do que está sendo falado naquele vídeo, no meu caso, que eu estou com o celular no silencioso, mesmo em casa, não sei se eu vou me interessar em aumentar o volume para ver aquele vídeo. Se for uma coisa interessante, se eu ver, putz, essa legenda me interessa, eu volto o stories e eu boto o som para ver, para ouvir. Para ver não, né? Para ouvir. Então, é uma coisa interessante de você se pensar. Então, assim, tem muita gente que faz conteúdo de vídeo e não se preocupa com isso, né? Outra coisa também, se eu quebrar o braço, acontece, eu quebrar o braço. Eu nunca quebrei, mas fica difícil de você mexer no celular. Então, se você não tiver um botão grande o suficiente para você conseguir, mesmo com gesso, alguma coisa assim, que você consiga mexer naqueles botões, ou então, por exemplo, você está com a mão engessada, alguma coisa, você não consegue fazer aquele movimento de pinça para dar zoom, você tem que se lembrar que você tem que ter aquela opção de toque único lá que faça a mesma coisa, para que você consiga acessar esse conteúdo. Idosos, crianças, a mesma coisa. O seu site ele tem que ser intuitivo e ele tem que ser simples, a linguagem dele, para que não tenha essa falha de compreensão. Eu podia passar aqui, dar mais um monte de exemplo de coisa que você pode usar, né, que são, opa, dei spoiler aí, que são tecnologias assistivas, né, são coisas que você faz para acessibilidade, mas que ajudam, meu Deus do céu, calma, eu perdi tudo, eu toquei aqui sem querer no touchpad e bagunçou tudo. Voltando, essas tecnologias, esses recursos que a gente usa para acessibilidade, que ajudam a todos no nosso dia a dia. Um que eu uso muito, por exemplo, depois que eu comecei a trabalhar com isso, que eu aprendi a usar o leitor de tela, eu boto o leitor de tela do meu celular para ler textão para mim no WhatsApp. Então, eu uso isso ao meu favor. Então, vou lá, ativo o leitor de tela
e boto para ler um textão para mim no WhatsApp, porque às vezes eu estou com preguiça de ler, ou então estou fazendo alguma coisa, não dá para ler. Então, isso me ajuda. Assim, tem vários e vários outros exemplos que vocês podem ver aí no dia a dia que vão ajudar vocês, mesmo vocês não possuindo nenhum tipo de deficiência, né? Vamos agora para o próximo tópico. Quanto que custa para a gente investir em acessibilidade? Primeiramente, é a conscientização. Então, tenho certeza, ó, a galera da Vind aí que está entrando, que está aqui no, no Meet com a gente, tenho certeza que já estão aí nessa parte de conscientização, porque estão procurando sobre o assunto, né? E a partir daí vem a capacitação, né? Essa capacitação ela se dá através da documentação, né? Principalmente. A documentação ela ensina a usar as melhores ferramentas, os melhores jeitos, né? Para você conseguir aí aplicar a acessibilidade e a partir daí você vai conseguir fazer executar, para que no seu dia a dia, quando você for construir lá, estiver pensando em construir aquela feature lá específica, você já comece a construir aquilo já desde o comecinho, né? Já pensando em qual gargalo de acessibilidade que poderia ter naquilo. Então, isso aí que é muito importante. Isso é uma coisa que deve estar na nossa rotina, ela deve fazer parte, sim, e a gente tem que, a partir de hoje, começar a pensar: o que eu estou fazendo vai ter algum gargalo de acessibilidade? Então, assim, é uma coisa que realmente a gente tem que estar sempre no nosso pensamento quando a gente estiver codando lá alguma coisa. E onde que a gente vai encontrar esse conteúdo? Como eu falei, a melhor coisa é a documentação. E uma das formas de validar isso é através da documentação do WCAG, tá? Essa documentação do WCAG foi criada pelo WAI, né, que é o Web Accessibility Initiative, né? Essa documentação, ela está estruturada nesses 4 pilares, tá? Que são os princípios, as recomendações, os critérios de sucesso e as técnicas, né? Dentro disso aí, ela está dentro desse princípio POR, né? Que está em inglês essa sigla, que é perceptível, operável, compreensível e robusto. Então, esses são os 4 princípios que a gente tem que se orientar para construir sites aí mais acessíveis, né? Dentro dessas recomendações, né? Dentro de cada recomendação, ela vai dizer quais são os critérios de sucesso. Esses critérios de sucesso, eles têm técnicas para serem atingidos, né? Lá na documentação tem toda essa descrição, é bastante coisa, não tinha como eu trazer aqui na palestra para vocês, mas lá a gente consegue ter bem específico como você entra lá, tem assim, o critério de sucesso por exemplo, a navegação de teclado, eu preciso que a seta da esquerda vai seguindo para a esquerda até chegar no último item, chegar no último item tem que ir para o primeiro. Ele descreve isso muito bem. Tem exemplo de código, inclusive, né, de como você implementar isso. Então, assim, se você quiser copiar e colar o código, já vai funcionar. Aí só vai precisar estilizar alguma coisa assim. Então, assim, a documentação é bem simples nesse ponto, tá? E, atingindo esses critérios de sucesso, a gente vai obter esses níveis de conformidade. Esses são 3 níveis de conformidade, tá? O nível A, o nível duplo A e o nível triplo A. Esse nível A é um nível que é ruim, porque ele ainda tem algum tipo de barreira. Você pode ter algum gargalo ali na acessibilidade, onde, por exemplo, tem um pop-up, um modal que abre, eu não consigo sair, ou então, ao invés de navegar do conteúdo do pop-up, ele volta para o conteúdo do site sem ter fechado o pop-up. Então, esse tipo de gargalo que pode acontecer, né? Então, esse nível A é um nível que tem algum tipo de acessibilidade, mas pode ter algum problema aí de usar alguma tecnologia assistiva, tá? O nível duplo A é um nível completamente ok, ele está em conformidade com todos os critérios de sucesso, né? Ele está bem acessível, você não vai ter esse tipo de gargalo que eu citei, e esse é o nível aceito lá pela lei que eu citei para vocês lá no começo. Então, tanto no nível duplo A, é um nível completamente ok, então, assim, se preocupem em atingir esse nível, caso o seu site não esteja, porque o nível triplo A é um nível bastante difícil de você conseguir, porque ele tem alguns critériozinhos para ser atingido, que nem sempre você tem esse exemplo no seu site, então você não vai conseguir atingir.
Eu vou ser sincera, da parte da documentação, eu nem li muito a parte do nível AAA, porque realmente, primeiramente, que eu participei de um MVP, né? Então, o nível A era satisfatório para a gente, então a gente não chegou a tentar atingir nesse primeiro momento o nível AAA. E como eu falei, ele tem muitos detalhezinhos para a gente tentar atingir. Então, a gente preferiu realmente, de primeira, nem tentar, né? Já que a gente precisava da certificação o mais rápido possível. Então, assim, como eu falei, o nível A, ele é um nível ótimo, se preocupem com ele, está dentro da lei e qualquer pessoa com deficiência que usar qualquer tipo de tecnologia assistiva vai conseguir acessar o seu site sem problemas. Então, ele, digamos assim, o nível A é o nível foco para a gente. E aí está a documentação, primeiramente a documentação do WCAG, ela está na versão 2.1, tá? Essa documentação, ela abrange toda a parte estática do seu site, ou seja, o HTML, o CSS do seu site. Como eu falei, tem exemplos de componentes que você pode implementar, né? Tá tudo muito direitinho, muito bem explicado na documentação. O único problema dela, principalmente, é porque está em inglês. Então, se você tiver alguma dificuldade de entender inglês, é um pouco ruim. Mas o tradutor por exemplo, do Google Chrome não fica ruim de entender. Mas essa documentação tem sites, eu vou deixar até essas dicas aí no final, tá dando spoiler aí do final da palestra, tem uns linkzinhos lá que tem a parte em português, então você consegue ter aí essa, essa documentação acaba sendo traduzida para português. E a próxima documentação é a do WayAria. Essa WayAria ela já abrange a parte dinâmica do site, por exemplo, o JavaScript. Também tem exemplo de como você chegar nele, tudo direitinho, como você fazer, quais são os critérios de sucesso lá que eu falei. Então, as documentações, elas são muito bem explicadas, elas são muito bem detalhadas, então, assim, é bem simples de você entender. E, cara, a documentação é já te dá, tipo, 90% do caminho, esses 10% é a estilização que você vai colocar em cima. Então, assim, foquem bem na documentação, que ela tá bem legal. E também tem as documentações específicas das linguagens que a gente usa. Se você procurar, provavelmente a linguagem que você usa vai ter uma parte lá na documentação dela falando sobre acessibilidade, né? Esse primeiro aí é o Developers Guide da Google. Tem essa parte de acessibilidade, tem bastante coisa legal. Eu sei que no React tem uma parte de acessibilidade que os componentes até, como eu falei, eu sou back-end, eu não entendo muito desse negócio, né? Já me falaram sobre isso, mas que tem os componentezinho pronto lá no React, que você só coloca esse atributo lá no componente que você está criando, e ele já vem com todo aquele kit de acessibilidade embutido. Então, você não precisa fazer nada na mão, porque a documentação explica como fazer tudo na mão, né? Então, já tendo esse componente pronto, vamos botar assim, né? Você não precisa fazer isso na mão. Então, isso é muito interessante. Então, procurem na linguagem que vocês usam se tem algum tipo de documentação de acessibilidade que possa auxiliar e também agilizar o seu trabalho, né? Se já tem pronto, por exemplo, no caso do React, não precisa ficar fazendo na mão, né? Então, preste muita atenção, porque com certeza, assim, te dou assim, quase certeza que deve ter alguma coisa interessante, né? Tem a parte aí, por exemplo, a documentação da Mozilla, o WordPress, ele está atualmente, a documentação de acessibilidade dele está bem legal, a parte de acessibilidade dele, então é uma coisa bem interessante de se olhar, né? A parte aí do Android, da Apple, né? Para a parte de mobile, tá bem interessante, deixei a documentação aí do React e até o Java tem essa parte aí de documentação de acessibilidade. Então, assim, procurem na linguagem de vocês, que eu tenho certeza que deve ter alguma observação interessante para vocês prestarem atenção. E como já falei aí um monte de coisa, né? Mas dev bom gosta de botar a mão na massa, né? Então, vamos saber como que a gente vai tornar esse conteúdo acessível. A primeira coisa é um HTML. Um HTML bem escrito é, assim, crucial para que você tenha uma boa acessibilidade, tá? E outra coisa também que é interessante, que quando você escreve um HTML bem escrito, né, você não melhora apenas a acessibilidade do seu site, você melhora tudo no geral, porque escrevendo um HTML bem escrito, você melhora o SEO,
você melhora do seu site, você melhora o ranqueamento dele no Google, porque o Google olha muito essa parte de um HTML semântico, né? Então, assim, você vai melhorar várias outras coisas aí de consequência, né? Implementando a acessibilidade, né? Esse exemplo aí nesse quadradinho que eu coloco, são 4 botões, tá? Todos são botões, todos estão acessíveis, porém, a gente tem algumas observações aí para falar sobre eles. O primeiro é uma div. A div e spam, eles são tags que não são semânticas, então elas geralmente são usadas para fazer layout, para poder estilizar, por exemplo, com o CSS. Então, por elas não serem semânticas, elas não têm aquela carga de acessibilidade, vamos botar assim, nelas. Então, acaba que o leitor de tela nem passa nela às vezes. Então, a gente precisa utilizar o recurso ali do Tab Index. O que é esse Tab Index? Ele vai incluir essa div, esse span, que não são semânticos, eles vão incluir eles na nossa árvore de acessibilidade. Mas vocês entendem como a inclusão forçada, né? Então, tem formas melhores da gente escrever isso. Porque, afinal, ela já está com aquela classe button ali, que deve dar algum estilo e parecer com botão, e a role, que é, digamos assim, um título, né? Falando que aquilo ali não é mais uma div, agora ele é um botão. Então, ele está convencido ali, ele é um botão, ele tem uma forma de botão, eu estou forçando ali passar o leitor de tela através dele, tem escrito clique aqui, eles aparentemente são botões, né? Tanto aquele div ali quanto o spam. Só que eles não estão muito bem escritos, né? Fica difícil de você entender, né? E fica um pouquinho complicado da gente saber se toda a parte de acessibilidade está correta neles. Apesar dele estar, do leitor de tela estar sendo forçado a passar por ele por conta ali do Tab Index. Vamos olhar para aquela tag A ali. A tag A ela já é um link. Então, é certeza que então vai passar por ele, porque link é uma tag semântica. Então, a gente vai passar, o leitor de tela vai passar por ele. Ele tem aquela class button que vai estar colocando ali ele com formatinho de botão, né, do jeito, o estilo, né, do botão que você quer. A role button para dizer que aquele não é mais um link, é um botão e um clique aqui. Mas será que aí tá ok? Não tá, né? A gente não tem uma tag, desculpa, button no HTML. Por que a gente não usa ele? Ele já tem toda a carga semântica dele, toda a carga de acessibilidade dentro dele. Fica até mais limpo o nosso código. Você vê que eu não preciso colocar mais nada nele. Só se eu fosse botar algum estilo, alguma coisa, que eu botaria ali o class button. Mas fora isso, eu não preciso botar nada mais nele. E o nosso código está limpo. Então, além de você ter certeza que vai ter a parte de acessibilidade toda aí nele certinha, você ainda garante que o seu código está limpo. Então, para um outro dev, por exemplo, fazer a manutenção do seu código, vai ser muito mais fácil. Então, como eu falei, você só tem a ganhar implementando a acessibilidade. Ó, olha as vantagens que eu já falei. A parte de manutenção de código, a parte de SEO, a parte do ranqueamento. Então, assim, você só tem a ganhar, né? Implementando a acessibilidade, pensando nessa parte, né? E também do nosso HTML é que deriva a nossa árvore de acessibilidade que eu já citei. Então, você escrevendo o código bem escrito, você tem certeza que a sua árvore de acessibilidade ela está ok. E sendo assim, a árvore de acessibilidade estando ok, as nossas tecnologias assistivas não vão ter nenhuma dificuldade em entender o fluxo, enfim, entender o conteúdo daquele site para poder repassar, e seu usuário ele vai ter uma ótima experiência no seu site. Então, assim, não hesite em usar as tags semânticas, não hesite em usar as roles para dizer exatamente o que é aquele componente e use e abuse dos atributos área. Esses atributos área são os atributos que vão praticamente dizer para o JavaScript qual o comportamento que a gente deveria ter naquele componente e principalmente dizer para as nossas tecnologias assistivas qual o estado, por exemplo, daquele componente para poder ser verbalizado, né? Então, então, é uma coisa, como eu falei, é chave a semântica do HTML. E, mais uma vez, ali eu tô dando alguns exemplos no código como que a gente vai posicionar isso. A primeira coisa que é muito importante quando a gente for escrever o nosso HTML
é principalmente colocar a linguagem da página. Sabe aquele atributo lang que a gente coloca lá na nossa tag HTML? Esse atributo lang, ele vai dizer, o nossa tecnologia assistiva, nosso leitor de tela, por exemplo, vai passar por ele e vai entender, o lang ele está como PTBR. Então, ele vai sintetizar a voz em português. Quem não já viu aquela vozinha do Google lendo, por exemplo, a vozinha do Google em inglês lendo uma frase em português? Fica uma porcaria, né? Então, esse atributo lang ele é importante exatamente para poder sintetizar a voz correta, para que a voz não tenha uma leitura ruim, para que não prejudique a compreensão do seu usuário do seu conteúdo. Então, é muito importante a gente colocar isso. E esse atributo lang, ele é global. Então, você pode colocar em qualquer ponto da sua página. Às vezes acontece, por exemplo, uma página em português, mas você faz alguma citação em inglês. Então, naquele pedacinho que está uma citação em inglês, você coloca num pedacinho, por exemplo, envolve ele com um spam, um div, alguma coisa assim, e você coloca um atributo lang nele, para que quando o seu leitor de tela passar para aquele ponto, ele sintetizar a voz em inglês e não ter nenhum problema de leitura naquele conteúdo, tá? Os pontos de referência, o que são os pontos de referência? São as famosas landmarks. É o nosso main, nosso aside, o nosso header. Então, são pontos de referência. O que são os pontos de referência? Os leitores de tela, eles têm atalhos para que você navegar por esses pontos de referência. Por exemplo, eu tenho atalhos para navegar por links, eu tenho atalhos para navegar por títulos. Então, é importante que que os pontos de referência eles estejam muito bem demarcados. Se eles não estiverem demarcados corretamente, às vezes a gente precisou por continuar em out, botar uma div, não tem problema. Mas usem e abusem das roles. As roles vão dizer, também vão ajudar a fazer essa demarcação correta para que a gente possa usar e abusar dos nossos atalhos utilizando o leitor de tela, né? Títulos da página. Por que os títulos são muito importantes? O título é o que vai ditar a estrutura da sua página, né? A estrutura de fluxo de entendimento. Então, se você colocar os títulos de maneira correta e hierárquica, porque a gente tem das tags H1 até H6. Então, vocês têm que usar essas tags de maneira hierárquica, H1, depois H2, H3, você não vai botar um H1, H4, H3, H6, H7, H5, você não pode trocar isso. Então, você tem que seguir essa hierarquia. Então, não pule isso para que você não tenha problema de entendimento aí se o seu usuário escolher navegar navegar pelos atalhos aí do seu leitor de tela. O Tab Index, eu já dei um spoiler mais cedo, que ele que vai incluir e retirar coisas da nossa árvore de acessibilidade, né? Incluir, como eu falei, como eu coloquei lá no exemplo, colocando o valor dele como zero ou qualquer número positivo. Se você colocar um número acima de zero, esse elemento que você colocou, esse número acima de zero, ele vai furar, digamos assim, a fila da nossa árvore de acessibilidade. Ele vai ser colocado para frente, então vai ser lido primeiro. Então, cuidado ao usar o Tab Index, porque você jogando alguma coisa para cima, para ser lida primeiro, pode afetar aí o entendimento, se não for lido, por exemplo, no fluxo da página, né? Então, tome cuidado com o Tab Index. E se você também tomar cuidado quando você for retirar alguma coisa da nossa árvore de acessibilidade, para também não interferir no fluxo e no entendimento. Para você retirar, é só você colocar um número negativo, por exemplo, -1, como valor do nosso Tab Index. Aí ele vai ser retirado da árvore de acessibilidade. Então, fiquem atentos, porque o Tab Index é legal, não usem ele de qualquer jeito e usem com cuidado se forem usar, né? O contraste, também já dei um spoiler, o contraste é muito importante para pessoas daltônicas, principalmente, ou com baixa visão, e esse contraste ele tem que estar muito bom para que não tenha também nenhum tipo, por exemplo, botar um fundo branco com uma letra bem cinzinha, claro. Até a gente que enxerga direito, vamos botar assim, a gente tem dificuldade de enxergar. Imagina com uma pessoa, por exemplo, com baixa visão, ou uma pessoa daltônica. Então, assim, tente pensar no contraste para que ele não fique ruim e pense muito bem nas cores que você vai usar, né? Formas de navegação. O ideal é que você sempre deixe disponível mais de uma forma de navegação no seu site, tá?
as formas de navegação elas são importantes por conta de navegação por teclado, principalmente, né? Você não pode, tem que ter o mesmo compreensão, tanto navegando por teclado, usando alguma tecnologia assistiva, um leitor de tela, quanto por touchscreen, né? Então, o touchscreen, eu tenho que conseguir acessar tudo, além também de pensar, lembra do exemplo que eu dei quando você apresentar com o braço quebrado, tem que ter aquela parte de toque único? Nem todo mundo consegue fazer aquele movimento de pinça, né? Ele é um movimento bem difícil se você tiver algum problema de mobilidade. Então, pense que tem que ter um toque único. O que é isso? Lembra lá no Google Maps que além do zoom tem um mais e um menos ali embaixo? Esse mais e menos, eles são os toques únicos. Então, eu consigo dar zoom no mapa mesmo sem precisar usar a pinça ou o scrollzinho do mouse, né? Então, eu tenho várias formas de navegar. Então, assim, pense nisso. E todas essas formas, você tem que ter a mesma compreensão do seu conteúdo. Você não pode afetar isso. Os atributos área, eu também já dei um spoiler sobre eles, né? Os atributos área, eles são importantes principalmente para o JavaScript, né? O JavaScript que vai ter a compreensão desses atributos e ler e entender qual é o estado que está aquele componente no momento. Um exemplo é o menu hambúrguer, ele tem um atributo que chama AreaExpanded. Esse AreaExpanded vai receber a informação se aquele menu hambúrguer está aberto ou está fechado. Então, ele é muito importante que você coloque ele de maneira correta para para que o seu leitor de tela consiga entender qual é o comportamento daquele seu componente, né? O título, já falei dos títulos do nosso site, porém o título da página, aquele que fica lá na barrinha do navegador, também é importante que ele seja conciso, que ele seja simples e o que eu vou ver naquela página? Porque ali é o primeiro ponto de entrada onde o leitor de tela vai passar. Se ele tiver, por exemplo, escrito página, aquela página eu sei, eu já estou no navegador, mas é página de quê? Qual uma rápida introdução do assunto que vai ter ali naquela página? É para eu saber se eu também estou no lugar certo? Então, pense que o título da página também tem que ser bastante descritivo. Além do foco. O foco é importante, principalmente para pessoas que usam navegação de teclado, para que elas saibam onde elas estão, principalmente pessoas que têm baixa visão, costumam muito se guiar através do foco. Aquele outlinezinho preto que os designers adoram tirar quando vão fazer o, os wireframes para o pessoal do front-end codar. Então, assim, não tirem. O outline ele é totalmente personalizável através do CSS, então tenta deixar ele bonitinho. O foco ele é muito importante. O pessoal também adora dar aquele outline none lá no CSS, para ninguém nem ficar aquela bordinha preta. Não tire. Evite realmente usar o outline none para não ter problema aí de um usuário que, por exemplo, seguir por isso, como pessoal com baixa visão, não se perca onde eles estão no site de vocês. Então, assim, esse é só, como eu falei, os pontos principais, né, de acessibilidade. Tem bastante coisa ainda aqui para abordar, tá tudo lá na documentação, né? Então, é importante a gente dar pelo menos aquela passadinha de olho para entender, né? E agora eu vou falar um pouquinho de algumas ferramentas que ajudam muito a nossa vida como dev no dia a dia, quando a gente está codando aí para acessibilidade. A primeira é o Axie DevTools, né? Esse Axie DevTools, ele literalmente ele vai fazer um scan da sua página, ele vai olhar a sua página inteira e vai te dizer onde tem gargalo de acessibilidade. E ele dá até dicas de como você consertar aquilo, então é bem interessante essa ferramenta. Ele ainda diz se esse é um gargalo é, crítico ou se é um gargalo mais simples. Então, assim, ele dá por níveis, então é bem legal. Ainda dá um highlightzinho, assim, de onde é o problema no seu site, quando você começa a navegar. Então, ele é bem interessante, é uma ferramenta bem interessante de se trabalhar, usei bastante, né? O Lighthouse faz a mesma coisa do Axe DevTools, só que ele ainda tem um a mais, porque ele, além de olhar essa parte de acessibilidade, ele ainda vê desempenho, SEO, segurança, e tem bastante coisa tem bastante coisa que dá no insight daí do Lighthouse, que é muito interessante. Então, também é uma ótima ferramenta para vocês pensar em utilizar aí no seu dia a dia como desenvolvedor. O contraste, eu falei bastante sobre contraste,
E tem essas duas ferramentas aí que são bem interessantes, que você coloca, por exemplo, a cor da letra e a cor do fundo, e ele vai dizer se o contraste está bom, se não está. Eu, particularmente, eu gosto muito de usar essa primeira, que não sei se está dando muito para ver na tela, porque a tela é até pequenininha, mas ali embaixo fica mostrando os níveis. Lembra aqueles níveis de conformidade que eu falei para vocês, lá o A, duplo A e o triplo A? Ele vai dizendo se aquele contraste ele atinge, se o contraste está correto e qual o nível que ele atinge de conformidade. Então, esse primeiro link ele é bem interessante, né, para você conseguir enxergar e ver aí até os níveis, né, de conformidade. O próximo é o Red Maps. Eu frisei bastante quando eu falei de títulos, que os títulos eles ajudam na visualização do fluxo da navegação, do fluxo que você quer que o seu site tome. Essa ferramenta ela vai te mostrar, por exemplo, abre uma coisinha assim na lateral do seu site que vai dizer, vai pegar todos os títulos da sua página. Então, se você ler aquilo ali, você entender o fluxo do seu site, então sua titulação está muito correta. Então, ela é bem legal para você ver isso, para você conseguir enxergar isso. É uma ferramenta que eu também usei bastante. E o spoiler, o Docs do Google, ele até um tempo atrás, eu não tem tempo que eu não abro o Red Maps nele, mas ele não tinha nem H1. Então, quando você abriu o Red Map, ficava vazio. Então, você não conseguia saber onde você estava direito. Então, é bem importante a gente se preocupar com isso. E a próxima ferramenta são as nossas estrelas, né? As estrelas da acessibilidade são os leitores de tela. Eu trouxe aí alguns exemplos de leitores de tela. O principal deles é o NVDA, tá? O NVDA ele é um leitor de tela bem conciso, é um leitor de tela bem robusto. Um dos problemas dele, vamos botar assim, né? É que ele só funciona no Windows, mas ele também lê o sistema inteiro, não só o seu navegador, né? Mas ele é um sistema bem completo, a leitura dele é muito boa. Junto dele aí a gente tem o JAWS. O JAWS, o único problema dele é que ele é pago. Então, se a gente tem o NVDA que é de graça, então é legal a gente usar o NVDA. Uma alternativa para quem não usa o Windows é essa extensão Screen Reader, que é uma extensão do Chrome. O único problema dela é que ela vai ler só o navegador, né? Então, se precisar ler aí o seu sistema, um pouco, vai ter que arranjar uma outra forma, né? Mas, como nós somos desenvolvedores web, então o Screen Reader ele atende, porque ele vai ler o seu navegador. A leitura dele é bem parecida com o NVDA, então você não vai ter problema em passar ele no seu site, tá? O Talkback e o VoiceOver são leitores de tela para mobile. Então, o Talkback ele é do Android e o VoiceOver é da Apple. O VoiceOver, ele pega todas as tech da Apple, tá? MacBook, iPad, iPhone, todos eles usam o VoiceOver, tá? O Talkback e o VoiceOver, eles têm só um grande problema. Lembra que eu falei lá aquela parte de esconder as coisas, sabe? Tirar da árvore de acessibilidade usando o Tab Index? O Talkback e o VoiceOver, eles denunciam tudo, eles leem tudo, e, então nem sempre funciona de esconder deles. Então, tem que se preocupar também com isso quando você estiver codando. Não sei se vocês se recordam que lá no começo eu falei sobre os 4 pilares da acessibilidade. Esses 4 pilares, lembra que lá no final eu falei da parte de robustez, que é aquele princípio POR? A parte de robustez, ela cita exatamente isso. Como vocês viram, né? Uns leem, outros não leem. Então, a robustez, ela fala que você tem que tentar a compatibilidade com o máximo de tecnologias assistivas que você conseguir. Então, você nunca vai conseguir para tudo. É bem difícil. Porque, como eu falei, cada uma tem sua particularidade. Não tem nenhum tipo de padrão para isso, e isso é um problema, às vezes, para a gente que está codando. Então, tente adaptar o seu conteúdo, o seu código, de forma com que a maioria de tecnologia assistiva você consiga cobrir. Então, não se preocupe com isso, porque realmente com todas é bem difícil. Pelo menos enquanto eu trabalhei com acessibilidade, eu não consegui, naquele momento que em todas eu lia da mesma forma. Então, se não fique muito chateado, porque isso é completamente normal, tá? E a última ferramenta que eu estou trazendo aí é o DOSVox.
O DOSVox é um leitor de tela que não é muito conhecido, mas a gente deveria se orgulhar muito dele, porque é um projeto brasileiro. Ele é um projeto BR, do pessoal lá da UFRJ. Eu tive o prazer de conhecer uma pessoa, eu dei uma palestra lá no Rio de Janeiro, eu conheci uma pessoa que trabalha no projeto dos Vox, assim, eu fiquei encantada de conversar com a pessoa, porque quando eu estava pesquisando para fazer essa palestra, eu achei sobre esse leitor de tela e fiquei encantada por ele ser brasileiro e a gente nunca ter ouvido falar, porque a gente tem sim aquela síndrome do vira-lata, a gente acha que o que a gente faz não é bom, mas o que a gente faz é bom demais, e é um leitor de tela que ele está bastante competitivo no mercado, é um leitor de tela que já ganhou bastante prêmio aí para fora, está fazendo bastante barulho fora do Brasil. E uma coisa legal é que tem distribuições do Linux que já estão vindo nativos do DOSVox e também tradutor de Libras. Então, é bem interessante porque ele consegue, ele está sendo adaptado de uma forma, o DOSVox, que você consegue ler, inclusive, o sistema operacional do Linux. Porque o Linux é difícil você ter um leitor de tela, porque cada distribuição é uma coisa diferente, né? Então, como não tem muito esse padrão, então é difícil você fazer um leitor de tela para o Linux. Então, essa distribuição que já está vindo com DOSVox e com tradutor de Libras é muito legal, porque você consegue aí ter essa parte, se preocupar com essa acessibilidade, inclusive no Linux, né? E a gente tem que se orgulhar, PR, né? Projeto nosso, fazendo esse barulho todo, né? E aqui eu estou deixando também alguns links, como eu falei, tem a parte da documentação lá, como eu falei, em português. Tem um link aí que é muito interessante, que você joga o seu site, ele faz toda uma análise também do seu site, né, da parte de acessibilidade, então é bem legal, então tem bastante coisa aí legal para a gente estudar, né, e ler sobre acessibilidade. E eu vou fazer a pergunta agora para vocês. Vocês estão preparados para criar site mais acessível? Eu tenho certeza que pelo menos um pouquinho assim de nada eu toquei no coração de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão começar a pensar mais nessa parte de acessibilidade e assim como eu, vão descobrir um mundo assim, parece que assim acende aquele holofote que você olha a coisa assim e fala, nossa, isso aí não está acessível, isso aí não está acessível. E vai ser bem legal. Mais uma vez eu deixo o meu QR Code aí com as minhas redes sociais. De qualquer forma, é @mocraveirodev em todas as redes. Mais uma vez agradeço aí o espaço da Vindi, o espaço aí que o Bill está dando aí para gente. É muito legal essa iniciativa, parabéns por ela. E, cara, é incrível estar aqui falando para vocês. E, mais uma vez, obrigada, só tenho a agradecer. Obrigado E, você. para melhorar, já que é acessibilidade, né? Obrigada em Libras para vocês. Obrigado você, Mônica, por aceitar aqui a comparecer, que nem eu tô falando para. Eu insisto em falar para todo mundo. Todo mundo que vem aqui no Love Code vem de coração aberto, porque é um convite aberto, é para nossa comunidade, são pessoas que estão na comunidade devolvendo algo do que eles gostam de fazer, e a gente faz isso naturalmente, seja nos meetups ou nos nós que a Mônica tá à frente e ajudou a criar, fundar várias comunidades aí, tá bem participativo em muita coisa, e a gente participa de vários espaços. Então, obrigado, Mônica, por ceder esse tempo aí de estar aqui com a gente numa sexta-feira, no fim do dia, e tá aqui bastante gente participando, foi bem bacana. O Pokémon até tava comentando aqui, quer dizer, a gente vê essa palestra, já viu essa palestra algumas vezes, nós, ali que tá muito perto da Moniquinha, da Mônica, que tá muito perto da Mônica, e cada vez que a gente vê, a gente tira alguma coisa nova. Eu vou trazer uma dúvida aqui para você. Você consegue lembrar, se você souber, quais as distribuições do Linux que estão vindo com o DOSVox? Você sabe alguma? Lembra alguma delas? Cara, eu estava pensando isso antes da palestra, porque eu não lembro o nome da distribuição. Não, beleza, sem problema. Eu Porque esqueci, mas isso é eu posso buscar, porque eu tenho anotado em algum lugar, e eu te mando aí, você responde. Eu não sei se foi na Twitch ou se foi aqui, porque eu não li o chat aqui. Não, beleza, é uma curiosidade minha mesmo, porque isso é um negócio bacana pra gente que acaba falando com muita gente e para propagar cada vez mais isso. Mais uma vez, é um projeto nacional,
Então é importante a gente ajudar e reforçar para que as pessoas experimentem pelo menos e divulguem, mesmo que não está fazendo uso, fala que tem, porque aí alguém que vai fazer uso sabe como utilizar aquilo da melhor forma e na hora de implementar leve em conta produzir algo que tem algo brasileiro ali por trás que vai atender. E a gente carrega um segura a mão do outro. E lembrando que, não sei se você viu que essa semana eu publiquei, as pessoas estão publicando sobre uma linguagem brasileira de lógica de programação, que a A linguagem égua. é a égua, e é nacional e muito legal para quem não tem inglês querer praticar as primeiras coisas. Mônica, mais uma coisa que eu tenho aqui na minha cabeça. Eu tenho uma irmã que ela tem a visão bastante baixa. E dias desses ela foi precisar fazer um pagamento com maquininha, essas maquininhas de POS. Eu estou fazendo uma provocação aqui na 20, porque nós temos maquininhas de POS e provavelmente a nossa maquininha é Eu desse também trabalho com formato. uma adquirência, que eu não vou falar, mas eu também É, trabalho com uma adquirência de cartão de crédito, então, conhecida. então, aí a questão o que como as empresas estão se movimentando, porque agora está virando tudo touch. E como que as empresas estão se movimentando para atender esse público, já que está touch ali e não tem nada de Libras, não tem como as pessoas... O que está sendo feito nesse sentido? Você sabe dizer? Tá horrível, foi uma movimentação muito grande quando começou essas maquininhas de POS todas touch. É uma, nossa, que revolução! Aí quem é cego não consegue, tem que ficar falando a senha pro cara. Né? É horrível, foi uma grande movimentação. Inclusive, tem alguns manifestos que saíram a respeito disso, tá? E tem a movimentação que, assim, pode ter touch, mas que tenha o teclado físico, né? Para não ter problema de acessibilidade. Até porque o touch não é só ruim para quem é cego, por exemplo. Quem tem baixa visão, como a sua irmã, quem tem algum problema de mobilidade também é ruim, às vezes, digitar ali no touch, porque pode, por exemplo, quem tem Parkinson, às vezes está tremendo, não consegue clicar direitinho no mesmo lugar. Inclusive, na documentação, lá do que eu falei da WCAG, tem uma parte lá de toque que você tem que fazer, por exemplo, tem aquele toque que você, às vezes, confere 2 lugares onde tocou, porque às vezes está tremendo, toca 2 vezes, para ver se foi sempre dentro da região. E aí, saber que o clique foi certo. Aí validar, porque às vezes a pessoa pode clicar num lugar e depois clicar em outro, por exemplo, no botão de cancelar. Já a pessoa preenche um formulário enorme e clica no botão de cancelar sem querer. Então, tem esse lance também. E para essas maquininhas de cartão também, com essa parte de touch, isso também é muito importante. Porque às vezes é touch, já é ruim. E eles ainda botam um botãozinho desse tamanho, né? Então, fica pior ainda. Entendi. Não, muito bom. Meu, deixa eu ver se alguém aqui no site, aqui no link, alguém tinha comentado de um portal de solução eu acho que se lê assim, alguém não, quem foi o Lorenek, ele comentou se só ter Rai-Bena basta, eu acho que é Rai-Bena, mas eu acho que é uma solução ali, mais uma solução dessas para integrar com alguma ferramenta de programação para você conseguir fazer uma acessibilidade melhor no seu site. Não sei se você conhece essa solução. Ele está perguntando se basta só conectar com isso, é suficiente. Pelo menos esse nome, assim, eu não estou Pelo que eu conseguindo pesquisei lembrar. aqui, é uma solução de mercado. Então, depois, se você tiver um pouco mais de informação, Lorec, quiser completar aqui, eu Será que eu faço essa consigo ver pergunta. no chat aqui da Twitch? Consegue ver, sim, está um pouco ali para trás, mas ele fez esse comentário. E aí que bom que você trouxe conteúdo, porque às vezes a gente, no dia a dia na programação ali, a gente acaba esquecendo ou por hábito ruim, a gente esquece do HTML semântico e que ajuda muito. Então só o HTML semântico já ajuda bastante as pessoas que têm essa necessidade e a gente já vai estar contribuindo muito para a evolução desse processo. Ele comentou aqui, é usado no site dos governos para Libra. E essa solução que ele comentou aqui, a Raibenar, se eu não me engano, eu acho que é essa pronúncia. A Raibenar é uma solução que o governo usa, então você consegue implementar. E aí, pelo que eu entendi, usando Java, né? Pelo que eu vi, eu entrei no site rápido aqui. Então Tô vendo aqui. você consegue implementar. Então tem muita coisa já pronta que facilita pra caramba para o desenvolvedor. Mônica, Vou ser sincera, não conhecia essa ferramenta. Abri aqui, daqui a pouco vou dar uma olhada. Obrigada aí por trazer ela, porque realmente eu não conhecia. E assim, aí não vou saber te responder se basta. Tá, não, beleza, sem problema. Obrigado mais uma vez, que eu estava falando aí, pessoal. Se vocês, pessoal que está assistindo a live aqui, tiver alguma mulher para indicar
para a gente trazer para o Love Code. O Pokémon já me passou uma lista infinita de pessoas. Eu preciso entrar em contato com muita gente. O Pokémon me listou muita gente. E quem tiver alguém para indicar para vir participar do. Caiu sua luz aí, né? Na verdade, eu tô trocando a fiação da minha casa, então eu tô sem luz. Então, Aí eu acendi a minha coisa aqui, agora que eu virei pra tela do Meet, eu vi que eu tô completamente escuro aqui. não, Então, mas vocês tô me enxergarem tranquilo. melhor, assim, eu liguei a lanterna do celular aqui na minha cara. Então, quem tiver indicações de mulheres para participar aqui, pessoas não cis, não homens cis, é o ideal, porque eu quero trazer a gente quer trazer aqui pro resto do ano muita gente, muita diversidade para falar de tecnologia e trazer assuntos diversos sobre a nossa área. Moniquinha, eu acho que obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Eu estava desde outubro, se eu não me engano, do ano passado, quando eu peguei férias, e vou sair de férias na semana que vem. Tô ali e a gente tá cozinhando para ter essa participação, e que bom que deu certo de você vir aqui hoje e conseguir passar esse conteúdo que é bastante importante para as pessoas conhecerem, e eu gosto de falar com gente que acrescenta algo novo no dia a dia. Não necessariamente que as pessoas, que nem você falou, tô como back e tô falando de um outro assunto. É isso. A gente em tecnologia, a gente precisa estar com essa diversidade o tempo inteiro, estar em contato. Eu adoro ir nos rolês de PHP. E eu não faço nada em PHP. Mas por quê? Porque eu vivo do consumir aquele conteúdo, aquela coisa boa das pessoas que estão produzindo tecnologia. E a gente precisa estar nesse meio. Obrigado mais uma vez. O pessoal aqui, o pessoal do chat tem mais alguma pergunta? Se não tiver, daqui a pouco eu estou encerrando aqui, porque aí a Moniquinha vai ficar só uns minutinhos aqui na Vind, que normalmente a gente faz essa brincadeira, porque aí para a gravação e as pessoas às vezes ficam um pouco mais à vontade de abrir a câmera e trocar ideia. É isso que eu ia perguntar, vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado, eu disponibilizo lá na Twitch, depois eu subo pro YouTube e fica interno também aqui. Se você precisar de uma cópia, eu mando para você. Tá bom? Ah, beleza. Não, porque me fizeram a pergunta, porque se ela tá gravada, e eu ia te perguntar depois, já que você falou da gravação, né? Aí Normalmente eu gravo no Meeting, mas o que estava acontecendo? Eu estava gravando aqui no Meeting e estava consumindo muito recurso da minha máquina. Então eu parei de gravar no Meeting e estou deixando aqui, não sei porquê, mas talvez seja bobagem, voz da minha cabeça. E aí eu tô deixando para depois subir na intranet da Vind normalmente, e no YouTube do Robertson, Billsbug também, vai ficar lá, e aí fica como Love Code, procura lá, tem uma playlist do Love Code completa. Ah, beleza, gente, obrigada. Ó, bom demais aqui o Nirwen, que sempre tá lá nos rolês com a gente, nos meetups da Vind e vários outros aí. Mês que vem a gente tem mais meetup aqui na Vind, estamos abertos, pessoal que está procurando espaço aí, vamos trocar ideia, vamos organizar. A Vind está cedendo espaço para alguns, já estão organizados aí até agosto, a gente já tem quase tudo fechado, não tem muito espaço. Estamos falando com o pessoal já para setembro, para o final do ano. Muito bom esse movimento. E fica o convite também, se você tiver alguém que tiver algum conteúdo e quer aparecer no Love Code, esse é o momento, eu estou aqui sempre à disposição para a gente trazer mais conteúdo para a Vind. Pessoal da live, obrigado, sensacional, Pokémon sempre aí presente, brigadão pela força que você dá para todo o rolê aqui de todo o nosso grupo que tem feito um movimento pela tecnologia. Na sombra, ó, coraçãozinho na Esteve aqui esses dias, o Pokémon também fez um stand-up bacana, e sou fã, toda a gente aí o tempo inteiro. Obrigado, pessoal da live, eu vou encerrando aqui com vocês, mas o pessoal da Vind ainda fica por aqui. Brigadão.